tem aí, digamos assim, um lucro que o empresário deseja. Então, essa palestra é uma palestra rápida. No final, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizar no Sebrae São Paulo, os cursos que nós temos sobre esse tema, que é um tema bem aprofundado. Hoje nós vamos dar algumas dicas, né? Mostrar como é que se calcula baseado na sua estrutura. E no decorrer da palestra, ou no final, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizá-lo no dia a dia, para poder melhorar um pouco mais o aspecto de precificação. Então, vou começar aqui a palestra. Bom, não apresentei para vocês, né? Meu nome é Davi Jerônimo, sou consultor aqui de finanças do Sebrae São Paulo. E o tema da nossa palestra é formação de preço de vendas no comércio. Qual que é o objetivo da palestra, pessoal? Né? Orientar aos empreendedores, aos empresários, né, sobre a análise e gerenciamento dos custos, né, do preço, da despesa e do preço de venda. Então, o preço de venda em si, ele é composto o quê? No caso do produto, no caso do comércio, ele já é bem definido o que é custo, né? Fornecedor me traz a mercadoria, então essa mercadoria ela já vem com um custo. Né? Depois eu tenho o que, né, pessoal? As despesas, né? Que eu vou explicar para vocês, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, né? E depois o que? Vem o lucro, aí sim eu formo o meu preço de venda. Então, o conteúdo, pessoal, é analisar e gerenciar, gerenciamento de custos, despesas fixas, despesas variáveis no comércio, né? Composição e análise do preço de venda, preço da empresa versus preço de mercado, como eu falei para vocês no começo, não é só eu fazer o meu preço de venda, eu tenho que olhar o mercado, isso é muito importante. Né? Margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Então, são assuntos pertinentes a uma boa formação de preço de vendas. Mas eu tenho que olhar o mercado, por que eu tenho que precificar? Se você não estiver praticando um preço condizente com a estrutura que você está trabalhando, não vai adiantar muito você olhar para o mercado. Então é por isso que nós temos que montar aí a forma do markup certinho, que eu vou explicar para vocês nessa palestra, e depois sim eu tenho que olhar o mercado, se eu estou dentro ou se eu estou fora. Aí começa a verdadeira estratégia. Então, pessoal, quais os fatores que atualmente mais influenciam nas decisões em relação ao preço que serão praticados pela sua empresa, né? Então, assim, o mercado ele tem N fatores que podem fazer com que você tenha soluções ou problemas para o seu fluxo de caixa, e isso o preço de venda acaba influenciando, né? O que fazer para continuar tendo bons resultados? Então, pessoal, administrar uma empresa parece simples, mas ela não é. Você imagina uma empresa que você tem que controlar estoque, fazer um bom fluxo de caixa, precificar bem o produto, olhar para o mercado, fazer pesquisa, se identificar com a concorrência. Isso faz com que você tenha que desenvolver várias estratégias. Estou com estoque alto, o que eu tenho que fazer com o meu preço? Tem um produto que tem uma margem baixa, o que eu tenho que fazer com os outros? Então, o empresário no dia a dia, ele acaba fazendo com que as suas estratégias sejam um grande diferencial para que você se saia bem, ou não, em relação ao mercado. Quem dita o preço, pessoal, é o cliente, a gente sabe muito bem disso. Por isso que eu falei para vocês, eu tenho que agregar valor, eu tenho que agregar qualidade, eu tenho que atender bem, eu tenho que criar embalagens, digamos assim, bem detalhadas, eu tenho que agregar valor na marca do meu negócio. Hoje, para mim abrir um negócio, qualquer tipo de empresa, para mim brigar por preço no mercado competitivo, como nós estamos falando, que é comércio, que é varejo, nós temos que tomar muito cuidado. Quem está no mercado tem que tomar muito cuidado. Qualquer estratégia tem que ser bem detalhada. Então, uma pergunta simples que nós podemos responder aqui devo reagir ao movimento do meu cliente? Depende, se o meu cliente abaixar o preço, eu tenho que abaixar também? Não sei, eu tenho que verificar, eu consigo reduzir custo? Tem empresários que nós atendemos aqui que ele analisa o custo dele semanalmente, para ver se dá para reduzir, por que está aumentando. Então, nem sempre eu tenho que reagir, digamos assim, rapidamente. Eu tenho que analisar, opa, eu consigo reduzir um custo aqui, eu consigo tirar uns juros do banco ali, eu consigo fazer uma estratégia e eu consigo equilibrar. Isso é uma das
respostas que o empresário acaba nos passando, né? Ah, o cliente abaixou meu preço, eu vou abaixar também. Calma, calma que dá para mim enxugar um pouco a minha estrutura, dá para mim fazer alguma coisa para mim baixar o preço sem perder a margem de lucro, ok? Então, pessoal, analisar e gerenciar o preço de vendas. O preço de venda ideal é competitivo e, em função do total de vendas, cobre custos, despesas e gera lucro. Pessoal, essa pizza aqui é um exemplo bem, digamos assim, inteligente. Por quê? Vamos supor que nós tenhamos aí uma pizzaria, né? Então, o que compõe, né, pessoal, o preço de venda de uma pizza? Quando o dono da pizzaria ele vai vender uma pizza para você, ele tem que colocar o custo, que é o ingrediente, né, que ele vai montar o preço, ele tem que colocar as despesas que ele tem em relação ao imposto que ele paga, a taxa do cartão, se ele paga comissão para o pizzaiolo ou para o vendedor, se ele vai pôr o frete também como despesa variável, então ele tem que contribuir em relação a isso. Depois ele tem que colocar o custo do estabelecimento dele, né, no caso da pizzaria, né, as despesas fixas, água, luz, telefone, aluguel, contador, né, e depois ele tem que praticar o lucro. Essa pizza aqui, eu estava até analisando agora há pouco, ela está um pouco generosa, né, porque ela está dividida em quatro partes iguais, e não é. Geralmente o lucro aqui, pessoal, é a fatia menor da operação. Então, quando nós vamos orientar os empresários a respeito da formação do preço de venda, e vocês vão ver isso aí nos slides seguintes, nós olhamos primeiro como é que está a despesa fixa em relação ao faturamento da empresa, como é que está as despesas variáveis e como é que está o fornecedor. Baseado nesses três itens, nós sabemos se a empresa tem uma estrutura enxuta, né? Se ela está dependendo muito de banco para antecipar recebíveis, se ela está passando cartões com taxas abusivas, se ela está pagando uma comissão, digamos assim, desproporcional à do mercado, e no final vai refletir o que? O lucro, né, pessoal? Então, assim, se eu pegar custo, despesa variável e fixa, eu já tenho o ponto de equilíbrio da minha empresa. O que vai sobrar a partir disso é o meu lucro. Então, se o empresário gerenciar mal as despesas fixas dele, que geralmente é onde a gente detecta aqui o maior problema da empresa em si, né? Ah, eu confundo as minhas despesas fixas, eu tiro o dinheiro da empresa. Então, aqui começa a desestruturar a formação do preço de venda. Então, vamos pegar um exemplo simples aqui. Se eu trabalho com um comércio e meu custo é 50% do meu faturamento, quanto é que tem que ser minha despesa fixa? Eu tenho que somar. Se eu quero um lucro de 20%, ela não pode passar o quê? De 20, 25, porque minhas despesas variáveis vai estar em torno de 10. Então, eu tenho que fazer uma análise prévia sobre isso, né, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês depois a ferramenta do demonstrativo de resultado, que é a ferramenta mais poderosa da empresa para uma formação do preço de vendas. Então, quando você for fazer ou analisar o teu preço de venda, pensa numa pizza, né? Eu tenho, digamos assim, uma parte para o fornecedor, uma parte para o governo e para o banco, ok? E a outra parte é a minha estrutura. E quanto é que vai sobrar para mim no final, ok? Analisar e gerenciar os custos, né, pessoal? O valor de custo de cada insumo, mercadoria ou matéria-prima, compreende valor negociado com o fornecedor, aqui uma parte super importante, eu tenho que ter alguns fornecedores para tomada de decisão, não ficar na mão de um fornecedor só, que o fornecedor acaba ditando o preço. Dependendo do negócio, você pode falar, Davi, meu negócio é exclusivo, eu importo mercadoria, eu só tenho fornecedor fora do Brasil. Ok, pessoal, tem casos, há casos e casos. Então, tem casos que o fornecedor é único, exclusivo, aí eu fico amarrado a ele, qualquer coisa que acontecer com ele, eu serei prejudicado. Né? Então, desculpa. Então eu tenho que tomar um certo cuidado. O fornecedor é uma parte estratégica. Né? Tem outras palestras que nós ministramos pelo Sebrae a respeito de capital de giro. Né? Então o fornecedor também ele traz um impacto muito grande em relação a isso. Então eu tenho que ter uma boa estratégia, uma boa parceria com o meu fornecedor. Tá? O preço, alteração de preço de fornecedor, isso pode prejudicar ou não, né,
o desenvolvimento da minha empresa e a formação do meu preço de venda. Pessoal, a questão do ICMS interestadual, né, substituição de um estado para o outro, aí começa a ficar mais complexo ainda, né, pessoal? Mas como a gente está falando de comércio hoje, isso já embute no custo da mercadoria do produto, né? Outros gastos incorridos na aquisição, exemplo, eu tenho que pagar um royalty, eu tenho que pagar um frete, tudo isso também faz parte do custo, né, da aquisição da minha mercadoria, né? Deduzir o crédito de imposto, regime de lucro presumido, isso aqui, pessoal, foi tudo para a gente mostrar para vocês que o custo também é uma parte estratégica na formação do preço. Então, voltando na pizza, né, a primeira parte da pizza é o meu custo. Então, o custo em si de fornecedor, ICMS, né, fretes, esse tipo de coisa que eu posso estar colocando aí no caso do recebimento da mercadoria até o meu estabelecimento, ok? Outro aspecto importante, pessoal, como eu falei para vocês, que na consultoria nós fazemos questão de apurar, é as despesas fixas, que ela pode né, ela acaba acontecendo de uma forma desorganizada ou não, e ela acaba influenciando no preço de venda do meu produto. Então, o que acontece aqui? Ela independe das vendas. Então, se eu vender um produto ou 1000 produtos, ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Ela pode, em percentual que eu vou explicar para vocês embaixo, reduzir ou não, né? Mas ela sempre vai estar lá. Ah, tenho 3, 4 mil reais de despesa fixa. Sempre será 3, 4 mil. Pode alterar um pouquinho para cima ou para baixo, mas o valor não se mexe muito. Tá? Impacta nos resultados da empresa. Né? Então, se eu tiver uma despesa fixa, um exemplo, 50% do meu faturamento, quer dizer, eu compro a mercadoria, pago a despesa fixa e vou pagar mais quem? Mais ninguém. Né? A empresa já está estruturalmente comprometida, correto? Previsão também, pessoal, de 13º, férias, seguro, manutenção. Existe uma ferramenta aqui na administração financeira que nós chamamos de provisão. Então, se o empresário, no decorrer do ano, ele fizer as provisões de 13º, de férias, ele não vai ter, digamos assim, um comprometimento no final do ano para pagar esses benefícios aos colaboradores. Mas isso pode impactar também, de uma forma direta, no preço de venda do produto, porque isso aumenta as despesas fixas da empresa. Então, estou fazendo provisões, mas isso pode, de uma forma, é uma estratégia bem, digamos assim, efetiva, mas ela pode também comprometer o aumento do meu preço de vendas. Então, mas como é que eu faço? Olha, pessoal, a gente pode fazer baseado nas retiradas de lucro, digamos, esse dispêndio financeiro. Então, isso pode ser feito uma estratégia. Eu só não posso onerar, né, o meu preço e baseado nisso. O que a gente pega aqui também, pessoal, nas consultorias? A questão dos financiamentos. Tem empresas que faz 3, 4, 5 financiamentos com o banco, por capital de giro, e ela acaba incorporando esses financiamentos na despesa fixa e obrigando o cliente a pagar. Então isso é uma estratégia, digamos assim, preocupante, porque vai subir muito o markup da empresa e ele não vai conseguir ser competitivo no mercado. Então eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Se eu estou pegando um financiamento, por quê? Para cobrir um determinado período do meu capital de giro, isso não pode ser constante. Esses financiamentos têm que ser alimentados pelo lucro da empresa, não pelas despesas fixas que vai onerar no markup da empresa. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem empresas que a gente faz análise aqui, o markup dela dá quase 100% do preço, 200%. Então como é que ele vai praticar um preço desse no mercado competitivo? Então o endividamento da empresa ao longo de um determinado período também é crucial para que eu tenha um preço de vendas, digamos assim, maior do que o mercado permite. Né? Planejar e ajustar as necessidades da empresa sempre, pessoal. Sempre eu tenho que olhar as despesas fixas e verificar o que eu posso cortar. Isso daí é uma estratégia que você tem que fazer mensal, quinzenal, se for possível, gerar gráficos para se fazer isso, porque eu tenho que controlar isso no decorrer do período de tempo.
porque isso pode afetar a minha formação de preço de venda. E existe, pessoal, uma fórmula para isso, né? Então, Davi, como é que eu sei quantos por cento, né, está minhas despesas fixas em relação às minhas vendas, né? Então, assim, despesas fixas é igual ao quê? Volume total anual de despesa fixa. Pessoal, aqui está anual, mas o certo é fazer mensal, né? O anual eu vou pegar uma média, mas eu posso ter algumas dispersões, então eu não posso ficar trabalhando com preços, digamos assim, diferentes ao longo do período de tempo. Então, o anual é para você traçar um perfil de um percentual que vai compor o teu marcador. Mas eu tenho que fazer isso mensal para saber se ele está aumentando ou não. E dividido, né, pessoal, pelo valor anual das vendas ou o valor mensal das vendas, né? Vezes 100, eu tenho o meu percentual. Então, um exemplo para vocês aqui, né? Se eu faturo R$ 1.000 e a minha despesa fixa é 300, né? Então, corresponde ao quê? 30% do meu faturamento. Pessoal, e se eu vender 1.500, minhas despesas continuam 300. Isso vai diminuir o meu percentual. Então, tem empresas que acabam trabalhando com preço de vendas no quê? No volume de vendas, né? A gente sempre fala que as despesas variáveis, elas são diretamente proporcional ao faturamento. Uma fórmula, mas ela reduz, né, o impacto dela. Então, volume é uma estratégia para diminuir o preço ou praticar um preço competitivo no mercado? Mas será que eu consigo atingir um volume suficiente? Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que controlar essas despesas. Então, eu tenho que olhar para a minha estrutura e verificar. Eu estou praticando um bom preço? Não. Minha estrutura permite eu praticar esse bom preço? Não. Então, o que eu estou fazendo que eu não consigo enxugar essa estrutura ou não consigo mudar o meu modelo de gestão? Isso aí, pessoal, é importantíssimo para uma boa estratégia de preço. Então, pessoal, falei para vocês de custo de mercadoria, né? Estou falando agora das despesas fixas também, que são importantíssimas. E agora eu vou falar um pouco das despesas variáveis, né, pessoal? Como o nome diz, elas têm uma variação conforme o faturamento bruto da empresa. Então, tem pessoas que colocam as despesas variáveis, alguns itens como imposto, comissão, nas despesas fixas. Só isso contabilmente não existe, tá? Se eu tenho percentual, é variável, em relação ao meu faturamento, né? Se eu vendo 1.000 e eu tenho 10% de variável, né, eu vou ter 100. Se eu vendo 10.000, pessoal, eu vou ter 1.000. Então, ela tem uma variação. Isso pode variar no decorrer do período, né? Mas o percentual é o mesmo, o mesmo, mas ele tem uma variação em números, né? Não em percentual, mas em números. É por isso que ele é chamado de variável. Então, o que entra nesse tipo de despesas? A pessoa entra aí os impostos, né? Ela está no simples, Davi. Pago lá 4% no comércio, então isso aí tem que compor o preço de venda, tem que compor. Aí, se não compor, vai sair do meu lucro. Infelizmente, pessoal, é uma conta que ela é muito, digamos assim, enxuta. Não cobrei, paguei, né? Não coloquei a comissão do vendedor, vai sair do teu lucro. Vai chegar uma hora, se você não se atentar a isso, você não vai ter mais lucro, né? Ô, Davi, eu estou antecipando os recebíveis que eu vendo em 6 vezes, o banco me cobra 13,8%, eu não repasso isso aí para o cliente. Quer dizer, eu estou financiando o produto para o cliente levar, ele vai pagar em 6 vezes, eu dependo do sistema financeiro para compor esse desfalque que eu tenho no meu capital de giro e eu não consigo repassar para o meu cliente. Então, o lucro da empresa será sacrificado, né? Comissão e frete de vendas, eu acabei de falar para vocês o exemplo, cartões e outros meios de cobrança. Pessoal, sempre que vocês forem fazer um acordo com o banco, né, de cartão de débito, de crédito, verifica a taxa. A taxa é super importante para a formação de preço de vendas. Mas se você não cobrar, hoje, nós que estamos aqui, não sei, temos bastante participante, não sei qual estado o estado não, qual cidade que o pessoal está falando, mas aqui na capital geralmente você vende quase 90% em cartão. Isso representa muito na formação do preço, né? Por exemplo, se você paga 6, 7% aí numa operação de cartão de crédito e você não repassar isso no teu preço, você vai sacrificar o teu lucro. Isso é importante você observar, né?
Franquias e shoppings, né, pessoal? O pessoal que trabalha com franquia, geralmente 8, 10% do faturamento bruto já vai para o franqueado. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Então eu já começo com 90% das minhas vendas e não 100%. Então tudo isso tem que ser que forma a composição do preço de venda. Então eu não posso, digamos assim, olhar assim, de uma forma insignificante para isso. Então as variáveis, as despesas variáveis, elas comprometem a, a precificação do produto se elas não forem observadas de uma maneira bem, digamos assim, exemplar. Eu tenho que observar. Não consigo, eu vou ter que buscar uma outra solução para que o meu lucro não seja sacrificado. Porque, pessoal, a empresa ela vive do lucro, né? Nós temos que cuidar do meio ambiente, do bem-estar social, econômico, natureza e tudo. Isso aí faz parte, né, do nosso ciclo e do nosso ecossistema. Mas a empresa, ela foi feita para gerar lucro. E sem lucro, ela não sobrevive. E o lucro, pessoal, ele tem que ser redondinho. Então, nem sempre eu vou ter o lucro que eu quero, mas o que eu consigo, isso tem que ser bem apurado. Eu quero colocar 20% do lucro, mas o mercado é competitivo, eu estou chegando nos 10 ou nos 15. Ok, se isso está me trazendo um bom retorno, uma boa perspectiva, eu tenho que cuidar desses 10, desses 15%, para que ele não saia pela janela. Por quê, pessoal? Se eu não observar as variáveis, ele acaba sendo prejudicado por essa estratégia que eu acabei não observando. Vamos para o próximo aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês, toda a formação de preço de vendas, informações de custos, despesas de venda praticada, ela envolve uma ferramenta em finanças chamada de demonstrativo de resultado de exercício. O que é isso, Davi? É uma ferramenta que você apura sempre preço de vendas, faturamento bruto da empresa, custo da mercadoria, despesas fixas e no final ele gera o lucro. Então o exemplo que ele está dando aqui, nós pegamos um preço de vendas de R$200, que corresponde a 100% do faturamento, depois nós pegamos o custo unitário do produto, que é R$100, então eu dividi R$100 por 200, e isso corresponde a 50% do faturamento da empresa. Pessoal, geralmente, os atendimentos que nós fazemos aqui pelo Sebrae São Paulo, na área de consultoria financeira, ele está em torno de 40% a 50%. Então, isso aqui não é um exemplo que está fora da realidade, não. Uma empresa que consegue trabalhar hoje com custo em relação ao faturamento abaixo de 50%, já é considerado assim, uma estratégia bem eficiente. Depois nós temos o que, pessoal? As despesas variáveis. Então, esses R$30 aqui está representando imposto, comissão, aquelas coisas que nós conversamos agora há pouco no slide anterior. Então, se eu pegar 30 e dividir por 200, ele vai representar 15%. Depois eu tenho o que? As despesas fixas, nesse caso aqui R$50. Se eu dividir por 200, ele vai representar 25%. E o lucro, pessoal, é a sobra, desse 200 menos 100 menos 30 e menos 50, 20. Pego 20, divido por 200, 10%. Então, se eu tenho, pessoal, uma estrutura de um negócio dessa envergadura, o que eu tenho que olhar? Minhas despesas fixas em relação ao faturamento, 25%. Tá bem. Pessoal, 25% até 30% é considerável. Depende do quê? Do quanto que eu quero de margem de lucro. Eu posso melhorar o meu custo, mas eu posso perder a qualidade do produto. Eu posso ir no banco e tentar negociar algumas taxas, isso, aquilo, eu posso convencer o cliente a pagar em dinheiro. Então, pessoal, dá para se tomar algumas estratégias para diminuir esse impacto. Então, geralmente, quando a gente faz o preço de vendas, é essa estrutura aqui, ó, despesa variável, despesa fixa e lucro. Esses três aqui é que compõem o marcador, o chamado de markup. Vou passar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o cálculo do preço de venda ele é feito através de uma ferramenta que é chamada de markup.
né? Se você ler qualquer livro de finanças que envolva formação de preço de vendas, tanto indústria, comércio, serviço, projetos, startups, a fórmula é igual. O que muda no decorrer, né, de cada atividade é o custo, né? Ah, é difícil calcular o custo do serviço. Eu tenho que mensurar um mecanismo para controlar isso. Então, o custo para a mercadoria, para o comércio, é o tema da palestra, ele é mais fácil, já vem pronto para você. O que eu tenho que pôr, Davi? Então, eu tenho que, o 100% aqui é o marcador, né? É a fórmula, como se fosse 100% das minhas vendas. Então, aí eu tenho que pegar o quê? O percentual de despesa variável, que eu expliquei para vocês, que são impostos, comissões, né? Cartões, mais as despesas fixas, que eu falei para vocês que é o total dela dividido pelo faturamento bruto da empresa, mais a margem de lucro. Davi, como é que eu acho essa margem de lucro? Pessoal, o empreendedor, o empresário, ele coloca a margem de lucro para aquilo que ele quer, né? Para aquele produto, eu quero 30%, 20%, ou ele vai olhar o mercado, quanto que o mercado está praticando isso. Então, digamos assim, quando a gente fala em lucro, é uma coisa do sócio, né? Ou do empresário. É pessoal dele isso. Ou ele olha o mercado e segue o mercado, ou ele coloca aquilo que ele acha que vale. Tá? Então, lucro, não existe uma fórmula mágica para mim colocar o lucro no produto. Ou eu vou enxergar a estrutura da minha empresa e colocar o lucro que eu quero, ou eu vou olhar o mercado. Entendeu? Então, aqui tem aqui DV é despesa variável, DF despesas fixas, e ML é margem de lucro. Então, pessoal, isso daqui, né, se eu jogar os percentuais, Davi, o 100% aqui é. Então, assim, quando eu vendo uma mercadoria, né, eu tenho 100% do meu faturamento, né, por exemplo, vendi um produto por R$20. Esse produto tem que me dar o lucro que eu desejo, pagar a minha estrutura, o rateio da despesa fixa da minha estrutura, pagar os meus impostos, comissões e cartões, tá? Então, eu pago o fornecedor, tenho lucro, pago as variáveis e pago as fixas. Aquele exemplo que eu citei para vocês, né, pessoal? Se eu tenho um produto por R$10, eu vendo ele por R$10 no mercado, ele custou 5 para mim, né? Então, dos outros 5, pessoal, que é 50%, né, da minha margem bruta, ele vai ter que pagar o imposto, ele vai ter que pagar a despesa fixa, ele vai ter que me gerar lucro. É onde o empresário tem aqui, né, a dificuldade de fechar essa equação. Essa equação é importantíssima, pessoal, mas eu tenho que olhar para o mercado, depois que eu montar ela, se o meu preço é competitivo. Mas, Davi, então eu vou olhar para o mercado, mas será que você está praticando o que essa estrutura pede? Talvez você esteja vendendo com prejuízo, porque você não está pagando nem o que essa estrutura determina que você pague. Né? Então, geralmente o pessoal de e-commerce, né, ele já tem esse daqui bem reduzido. Né? Ele consegue ter uma margem de lucro melhor, né? Ou ser mais competitivo no mercado. Agora, quem já trabalha em loja física, pessoal, isso daqui não tem como ele fugir. Tá? Então, ele vai ter que ter um volume de venda suficiente para pagar a despesa fixa, paga governo, né, paga banco, e depois sobrar alguma coisa para ele, senão ele não sobrevive. Né? Então, o fator de formação do preço de vendas, que a gente chama de markup, né, é 100% menos percentual de despesa variável, mais percentual de despesa fixa, mais a margem de lucro do produto. Um exemplo aqui, né, pessoal, do cálculo de preço de vendas, né, custo do produto aqui no caso de R$100, né, despesas variáveis 15%, despesas fixas 25%, margem de lucro, né, no caso 20%. Então, se eu somar todos aqui, né, pessoal, vai dar 60%, conforme eu expliquei para vocês a fórmula. Então, preço de venda é igual ao custo, né, dividido pelo markup, né, 100% menos 15%, menos 25 das despesas fixas, menos 20 do lucro. Então, meu markup deu o quê, pessoal? 60. Então, eu vou pegar o custo, dividir por 40% e vou ter R$250 no meu preço de vendas. Então, pessoal, antes de eu fazer qualquer promoção, de eu fazer qualquer estratégia, eu tenho que olhar isso aqui. Ó. Não adianta eu baixar lá 20% e ter prejuízo aqui no final. A não ser que eu vou trabalhar com estoque, que está mais de 6 meses parado, eu preciso girar, que eu preciso repor mercadoria. Aí você pode sacrificar, porque o produto ele já está como custo para você. Aí pode ser feito uma outra tipo de estratégia. Mas, pessoal, no dia a dia, produto que tem bom giro, eu não posso fugir dessa equação.
pessoal, mais um exemplo aqui, né? Preço de vendas, mercado versus empresas. Então, eu tenho aqui o mercado e eu tenho aqui a empresa. Então, exemplo, preço de vendas do mercado, né? 200, da empresa 250. Então, quer dizer, a empresa está acima do mercado. Ô, Davi, mas eu posso praticar esse preço acima do mercado? Depende, se eu tiver uma boa clientela, se eu tiver uma marca bem fidelizada para o meu cliente, o cliente acaba pagando. Ele não vai trocar o certo pelo duvidoso. Então, como eu te falei, se eu agregar valor à marca, se eu agregar valor ao produto, se eu trabalhar com um bom atendimento, com um bom pós-venda, talvez eu consiga trabalhar acima do mercado. Né? Se eu não tiver esses diferenciais, muito difícil. Então, pega o custo unitário. O custo unitário é igual para os dois. Então, o custo unitário do mercado é 50%. O teu é 40%. Por quê? Você tem um preço de venda melhor. Correto? Aí, despesas fixas, eu tenho no mercado variáveis 30, na empresa 37%, então os dois estão dando 15%. A margem de contribuição 70%, 35% e a tua 45%. Despesa fixa dos dois são os 25% e o lucro líquido, os dois, o mercado está 10% e o seu 20%. Pessoal, margem de contribuição indica o quanto cada item vendido contribui para pagar as despesas fixas e para gerar o lucro. Então, quando eu olhar aqui a minha margem de contribuição, esses 35% eu tenho que olhar a despesa fixa e quanto que eu vou ter de lucro. Por que esse comparativo, né, pessoal? Se o mercado for competitivo e eu não tiver esses diferenciais que eu falei para vocês, o que vai acontecer aqui? Vai cair minhas vendas. E se cair as minhas colocam o lucro ou vocês seguem o mercado? Então é isso, pessoal. O mercado está com 10% e eu não estou sendo competitivo. Então, se eu abaixar 10%, eu consigo ser competitivo no mercado. Já vi, meu lucro é 10% e o mercado está praticando preço, digamos assim, 5% menor que o meu. Pessoal, eu tenho que olhar isso aí. Eu consigo reduzir despesa? Eu consigo reduzir taxas de banco, esse tipo de coisa? Não. Eu vou para o sacrifício? Vai depender muito, né, pessoal? Cada situação tem uma estratégia bem definida. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho que olhar o mercado. Eu tenho que olhar o mercado e ver em relação à minha estrutura, se eu estou dentro do mercado. Em relação a fornecedor, se eu compro o mesmo que o mercado compra. Talvez eu esteja comprando de um fornecedor que está um pouco mais caro do que o mercado, então eu vou ter que pesquisar de onde que ele está comprando. O diferencial dele é fornecedor, não é nem lucro e estrutura. Então, pessoal, a estrutura dele é menor que a minha, então o que eu estou fazendo para trabalhar com uma estrutura mais enxuta? Né? Então, tudo isso são estratégias do dia a dia para uma boa formação do preço de venda. Pessoal, eu falei um pouco para vocês a margem de contribuição, né? E agora também a margem de lucro, né? Com a margem de lucro, né, pessoal, o que a gente gerencia, né? Então, legal, a empresa tem que ter lucro, é o dever dela ter lucro, né? Ela foi feita para ter lucro. Senão eu aplico o meu investimento em qualquer outra, né? Ações no mercado, debênture, LCI, LCA, né? Títulos do governo, né? Que hoje está rendendo em torno de 12,5% ao ano. Então, quer dizer, se eu tenho um bom negócio, que tem uma boa margem de lucro, por que eu não vou continuar investindo no meu negócio? Então, com o lucro nós gerenciamos o quê? Competitividade de preço, se tiver um bom lucro, eu consigo, numa estratégia bem acirrada, diminuir um pouco ele e ser competitivo no mercado. Né? Limitações na produção e serviço, eu não vou ter problemas em relação a isso. Né? Eu tenho o quê? Bom mix de produtos e serviços, né? Eu consigo dar descontos para o cliente, né? Se eu tenho uma boa margem de preço bem apurada, né? Eu consigo estabelecer um bom indicador de metas de vendas, e eu consigo o quê, pessoal? Atingir o meu ponto de equilíbrio de uma maneira mais, digamos assim, rápida. Então, por exemplo, eu tenho 5 mil de despesas fixas e variáveis, e eu estou vendendo 4.500. Então, para mim chegar até 5 com um bom preço e uma boa margem de lucro, é muito mais rápido do que eu ter que aumentar o volume, né, pessoal? Nem sempre aumentar o volume é uma solução, né, para a precificação do produto. Vai depender muito do meu percentual de despesa fixa. Já atendi casos no Sebrae que, mesmo aumentando o volume de vendas, a empresa não era lucrativa. Por quê? Porque ela já estava
no mínimo possível que ela não conseguia mais reduzir. Então, nem sempre. Pessoal, aqui, ponto de equilíbrio, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Né? O ponto de equilíbrio, na verdade, ele as despesas fixas, né? Vou mostrar para vocês aqui, dividido, né, pela margem de contribuição. Por isso que eu apuro a margem de contribuição das despesas fixas, então é o volume das minhas despesas dividido pela margem de contribuição, que é faturamento menos custos e menos despesas variáveis. Então eu pego um e divido pelo outro, eu acho o valor mínimo que eu tenho que vender para pagar todas as despesas, deixar a empresa funcionando. Pessoal, então assim, o ciclo, né, a gente pode trabalhar até isso aqui como um ciclo PDCA, né? Então, geralmente a margem de contribuição ela vai depender muito do que, pessoal? Despesas fixas e variáveis, custo, produtos, mercadorias e serviços, concorrência, lucratividade, volume de mix, né, no caso de produto versus preço e margem, né? Isso tudo forma o preço de venda. Então, o preço de venda está no centro. Então, eu tenho que olhar o quê? Para ter um bom preço, eu tenho que olhar despesas variáveis e fixas, eu tenho que olhar o mercado, né, se o meu preço está sendo bem praticado no mercado, eu tenho que olhar se o meu lucro está bom ou não, entendeu? Eu tenho um sócio, Davi, o sócio pega no meu pé porque ele não vê dinheiro. Eu tenho que olhar se o lucro é suficiente para cobrir isso, né? Eu tenho que olhar a concorrência que está me monitorando 24 horas por dia, né? Eu tenho que olhar o fornecedor com custo de produto, de mercadoria, né? Pessoal, então, a vida do empresário brasileiro não é fácil, né? Ele tem que olhar essas variáveis aqui constantemente, então por isso que a gente fala em planejamento estratégico, ele tem que criar o planejamento estratégico, que é o preço de vendas, pessoal, ele envolve N variáveis. Pessoal, como eu falei para vocês, né, isso daqui é uma pincelada, né, sobre o preço de venda. O preço de venda em si envolve vários aspectos. Por exemplo, mix de produto, mercado, tem um pouco de marketing. Né? O que eu estou fazendo para agregar valor, o que eu estou fazendo para buscar outras alternativas para que meu produto não viva de preço, mas viva um pouco de qualidade, de fidelidade, né? De trabalhar um pouco a margem da empresa, trabalhar um pouco a marca da empresa, trabalhar um pouco de tudo para que eu não fique brigando e duelando, né, com o preço no mercado. Então, no Sebrae, existem alguns cursos, eu até coloquei aqui oportunidades, né, de formação de preço de venda no comércio. Então, tem a palestra por dentro dos cursos, despesas e preço de venda, é uma palestra de 2 horas, pessoal, o conteúdo é muito mais detalhado, o consultor vai detalhar para vocês todas as despesas variáveis de uma empresa, todas as despesas fixas, né? Todo o sistema de custo que a empresa tem. Então, são 2 horas assim bem distribuídas, né? Você vai sair com um bom conceito de preço de vendas, né? Então, assim, qual que é a sinopse desse curso, né? Aprenda a calcular os custos e a formar o preço de vendas do seu produto para melhorar a competitividade da empresa. Isso é importantíssimo, né, pessoal? E essa palestra é gratuita. Tem também, pessoal, um curso, né? Uma oficina, sei formar meu preço também de 4 horas, né? Que aprenda a formar o preço de vendas dos seus produtos e serviços, que é gratuita. E tem também, pessoal, a formação de preço de vendas no comércio, que é um curso, um projeto chamado Curso na Medida, Gestão Financeira. São 20 horas de consultoria coletiva e 2 horas de consultoria individual. Sempre a gente trabalha com a perspectiva de orientar bem o empresário, mas tem empresário que ele quer um consultor dentro da empresa. Então é uma boa estratégia para você ter o consultor aí até 2 horas para você tirar todas as suas dúvidas, para analisar um pouco a estrutura do teu negócio, e o valor disso, pessoal, está a R$260. Então, é interessante se vocês tiverem interesse depois de pesquisar, de ver isso, como é que você faz para ter lá um consultor analisando lá para vocês lá, e fazer o curso específico disso, analisando a empresa como um todo, se seu preço está dentro ou não, pessoal, o valor também é bem irrisório em relação ao mercado. E outra coisa também, pessoal, como a gente fala para vocês, conhecimento e conteúdo tem, né? O empresário tem que correr atrás, buscar as informações para que ele seja competitivo e entenda o que ele está fazendo com o negócio dele no mercado. Então nós temos também, pessoal, os nossos cursos EADs na área financeira, vários outros cursos que vocês podem fazer de forma gratuita, né?
Então tem o preço de venda no comércio, né? Tem o link aqui do EAD, tem os controles de gastos no comércio, né? Tem contabilidade para empresários, né, pessoal? Saber fazer uma estruturação contábil do teu negócio é super importante, né? Tem a gestão financeira, pessoal. Você pode fazer fluxo de caixa, os controles financeiros, como é que você monta um demonstrativo de resultado certinho para você apurar bem o teu preço de venda. Então, pessoal, na área do empreendedorismo, existe várias ferramentas para o empresário se capacitar, né? Basta o empresário querer, porque, pessoal, o mercado ele não aceita amador. Se você entrou no mercado para ser mais um, o mercado vai te engolir. Então, você tem que sempre estar atento, fazer os cursos, se capacitar, desenvolver estratégias, monitorar mercado, precificar bem o produto, olhar custo, olhar fornecedor, olhar despesas, né? Para que você tenha o quê, pessoal? Um negócio competitivo. Então, pessoal, eu queria passar da palestra para vocês hoje uma pincelada sobre formação de preço no comércio. É isso, tá? Existem aí outras ferramentas para vocês se aprimorarem mais. E eu vou agora abrir aqui para as perguntas, né? Que vocês, caso tenha dúvida. E quem não tem, pessoal, agradeço aí pela oportunidade de falar para vocês sobre esse tema que é importante para o dia a dia do comércio. Então, eu vou responder algumas perguntas aqui para a gente começar, né? Com o pé direito aqui. Vamos lá, então. Pegar aqui o primeiro, né? Lucas Vinícius Silva. E quando há diferença de estado? Na verdade é o seguinte, quando você vende de comércio, a alíquota interestadual é 6%, né? Então, isso daí você já pode, né, colocar no teu produto. E dependendo muito, né, aí vai ter que abrir uma consultoria jurídica para falar um pouco sobre, né, os protocolos entre estados. Porque tem estado que existe protocolo, tem estado que não existe, no caso do ICMS e no caso da recuperação. Então, se eu vou vender, isso tinha bastante no e-commerce, né, o governo acabou tirando, porque isso estava trazendo uma preocupação muito grande. Então, eu sei que a alíquota interestadual é 6%. Então, eu tenho que dar uma olhada em relação a isso. Mas, como a gente está falando de comércio, de vendas locais, né? Ou se eu vou vender para um outro estado, eu tenho que saber. Então, a barreira lá é 6%, eu já tenho que incluir isso aí que eu vou ter que pagar de diferencial. Então, eu vou ter lá o do meu estado, menos a interestadual. Então, geralmente o pessoal se preocupa muito com isso para crédito e débito. Pô, Davi, tem uma empresa no lucro presumido, eu tenho direito a crédito, como é que eu faço? Bom, aí é um sistema contábil que eu vou ter que recuperar crédito, então eu recupero a do Estado e mais o que eu vou fazer. Então, pessoal, é um tema um pouquinho complexo, essa palestra ela não acaba contribuindo muito, então eu aconselho até vocês ou agendar uma consultoria jurídica aqui no Sebrae, que o consultor ele vai ter um tempo, né, bem interessante para conversar com vocês. Existe algum tipo de planilha? Existe sim, eu vou passar depois para a Maria Luísa, que é a nossa moderadora, até esqueci de agradecer a Maria Luísa aqui pelo suporte. Eu vou passar uma planilha mínimo de lucro e o percentual máximo para colocar sobre o produto. Na verdade, assim, quando a gente trabalha com comércio, a gente tem que analisar alguns aspectos. Então, quais são os indicadores que eu tenho que observar? Eu posso pegar o mercado de varejo hoje e dar uma olhada quanto que é a margem de lucro dos produtos e trabalhar com isso, né? Ou eu tenho que colocar o meu lucro de uma forma que eu acredito que eu vou conseguir vender aquele produto. Então, a gente tem aí a Abras, que é a Associação Brasileira de Varejo, no caso dos supermercados, né? Então, eu consigo trabalhar com esses indicadores. Geralmente, quem determina qual é o lucro que eu tenho que pôr, geralmente, ou é o empresário, como eu falei para vocês, ou é o mercado. Eu posso ter um balizador do mercado, né? E esse balizador pode me dar um indicador. Então, também não adianta eu olhar muito o mercado, sendo que eu consigo trabalhar com alguns produtos que eu tenho uma margem maior. Ou também não adianta eu trabalhar com lucro absurdo e o mercado não, digamos assim, aceitar esse tipo de produto. Então tem que ter aí uma equação bem definida, né? Então eu aconselho vocês a procurarem aí, geralmente, os institutos de varejos, né? De supermercados, do IDC, né? Que é Instituto de Desenvolvimento de Varejos, que tem todas as empresas de grandes varejos no Brasil, para você ver o quanto que eles estão trabalhando em relação a isso. Também é interessante verificar a inadimplência, né?
taxas de cartões, tudo isso é importante você observar. Então, assim, qual o índice aceitável de inadimplência no mercado, que também pode prejudicar o preço de venda. Ah, está em torno de até 4%. Como é que está o mercado de varejo? Ah, o mercado está trabalhando com 7, 8. Então eu estou dentro ou eu estou fora. É isso que você tem que olhar para você se balizar. O Jefferson aqui, né? Eu trabalho com produtos e serviços e às vezes me enrolo na venda de produtos e acabo perdendo o lucro dos dois. Como faço nesse caso de cálculo, né, dos dois separados? É como eu falei para vocês, né? O produto geralmente ele já vem com o preço estabelecido. Ambos você tem que praticar o markup. Então, se eu compro um produto por 10, eu tenho lá um markup de 2, eu vou vender ele por 20. Se a minha prestação de serviço, se for horas, né? Eu vendo produto, eu tenho uma loja de eletrônico, eu vendo a câmera para o cliente e vou instalar. Eu tenho que cobrar o meu custo de hora e aplicar o markup também. Ambos você tem que ter o markup definido. Por quê, pessoal? Porque ambos vai ter a mesma estrutura, se eu tenho uma loja, se eu tenho um escritório, se eu tenho alguma coisa. Então, ambos tem que praticar o markup de uma forma igual. O que vai diferenciar para você é o custo. Então, também você pode, na dúvida, agendar uma consultoria de finanças que a gente vai trabalhar um pouco mais com você esse tema. Eu acho que é importante, até para analisar qual é a estrutura da tua empresa e quanto está o custo dessa prestação de serviço. Marcelo Cavalcante, ainda não tem empresa. Como faço para calcular o ponto de equilíbrio? Marcelo, você vai ter que fazer um simulado, né? Você vai ter que fazer um plano de negócios, estabelecer qual que é a tua venda mínima, tá? Porque assim, eu posso calcular o ponto de equilíbrio assim, pego o meu custo e minhas despesas fixas e parto daí para começar a faturar. Então, exemplo, se eu monto entre despesa variável, despesa fixa e custo, deu 3 mil, a minha venda ela tem que ser de 3 mil para cima. Só que assim, pessoal, custo e variável, ele aumenta conforme o faturamento, conforme eu vendo. Então, nem sempre o total dos dois vai ser o teu ponto de equilíbrio. Você tem que analisar muito bem. Por isso que o modelo é achar a margem de contribuição, que é faturamento menos custos e menos despesas variáveis. Porque aí eu deduzi os dois e tirei essa discrepância de percentual. Aí eu consigo chegar no preço. Faça uma simulação, quais produtos você vai vender, quanto que você vai pagar nele, qual é a quantidade que você vai vender, que você consegue estabelecer qual será o seu ponto de equilíbrio. Samantha, poderia repetir a explicação do slide da formação de preço? Eu vou voltar aqui um pouquinho, né, pessoal, para explicar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Voltar um pouquinho para a Samantha, explicando para a Samantha. Samantha, na verdade, você tem que ter o custo, né? O 100 aqui é o custo, e você tem que achar o percentual de despesa variável. Deixa eu pegar outro aqui, que fica mais fácil aqui, ó, tá vendo? Você tem que pegar o percentual de despesa variável, né? Que eu falei para vocês o que é. Você tem que pegar o percentual de despesa fixa e você tem que pegar a sua margem de lucro. Vai somar os três e vai substituir de 100%. Então, 100 menos a soma desse parênteses aqui, né? Aí você vai pegar o custo da mercadoria e dividir por baixo. Então, se você apurar certinho a variável, a fixa e a margem de lucro, depois é só pegar o custo do produto e dividir pela margem. Um exemplo aqui, Davi, eu tenho custo da mercadoria, mas eu paguei um frete para chegar até aqui. Isso envolve no custo unitário. Então, eu comprei 100 produtos, pega o custo do frete e divide por 100, acha o custo unitário do produto. Então, aqui é custo unitário, ok, pessoal? Também, como eu te falei, se você tiver dúvida aí em relação a isso, você pode marcar uma consultoria de finanças. A gente também acaba explicando para você de uma maneira mais detalhada, olhando os teus números, né, o que você tem de estrutura dentro da empresa. Marco Antônio, dicas para o empresário que fecham suas empresas frente aos concorrentes que chegam na crise com preços menores, não conseguindo se desprender do patamar alcançado durante o tempo. Marcos, não está muito bem claro para mim essa pergunta, né? Dicas para empresários que fecham sua empresa. Na verdade é o seguinte, as dicas que a gente sempre trabalha com o Sebrae, primeiro, eu tenho que ficar atento ao mercado. Segundo, eu tenho que olhar por que esses concorrentes estão vindo com esses preços abaixo do mercado, se eles têm um fornecedor que eu não estou sabendo, ou se eles estão vindo mesmo para minar o mercado, e quanto tempo eles podem estar durando com essas estratégias.
tentar modificar o meu portfólio de produto em relação à diversificação. Então, exemplo, eu tenho um produto que está batido, eu começo a trabalhar com outro produto que tem uma margem melhor, ou eu vou verificar que tipo de canal de comunicação, de marketing no mercado que eu posso atuar. Então, assim, como eu te falei para vocês, o preço de venda também envolve muito um trabalho de marketing. Eu posso trabalhar com uma consultoria de marketing para trabalhar essa precificação, eu posso verificar a estrutura do meu negócio, talvez eu tenha que reduzir a estrutura para me ficar competitivo. O que eu não posso é ficar parado olhando a concorrência me degradar. Se eu não consigo, no primeiro momento, responder de imediato a essa concorrência, eu vou ter que buscar alguma solução para que ela não me domine e faça eu fechar o mercado, fechar o meu negócio. Joelma de Souza, né? Se eu invisto um valor e tenho que esperar um tempo para o retorno desse investimento, onde entra o investimento no custo ou despesa. Na verdade é o seguinte, né? A conta de investimento é de lucro, né? Então, exemplo, o que é o lucro, né? O retorno do investimento do empresário. Então, o empresário investiu 10 mil no negócio dele, quanto tempo vai retornar? Ele tem que gerar lucro. Então, se eu colocar o investimento como despesa fixa, eu estou retirando da minha empresa uma parte já daquilo que eu investi. Tem empresários que fazem isso, mas o certo é o retorno do investimento é o lucro. Então eu posso determinar o lucro, dividir em três, uma parte eu tiro o investimento, outra parte eu aplico, outra parte eu deixo como capital de giro. Então tem algumas ferramentas e algumas soluções para que você consiga se eu investir na empresa, se a minha empresa está dando lucro, aquilo ali é o retorno. Eu posso aplicar na empresa novamente, eu posso ir tirando. Então isso aí é uma estratégia que o empresário vai ter que definir. Né? Vou pegar aqui Gustavo Muriel. Se pensa em abrir um negócio e todos... Deixa eu ver aqui. Vou selecionar aqui. Se pensa em abrir um negócio e todos os custos não chegam a 8%, isso seria um indicador que a abertura desse negócio é interessante. Se pensa em abrir um negócio e todos os custos, é excelente, tá? 8% das minhas vendas, se isso não passar, é um negócio, digamos assim, super, mega, blaster interessante, tá? Então, não sei que tipo de negócio que é, se quiser compartilhar com a gente aí, ô Gustavo, mas realmente é uma coisa interessante. Tá? Weber, Davi, por favor, volte ao slide do ponto de equilíbrio, por favor, tá? Eu vou voltar aqui, vou explicar, né? Vou pegar também a do Gesiel, né? Como calcular o preço de vendas de produtos manufaturados. Eu queria uma explicação mais que tipo de produto que é esse, né? E se eu fizer combos, eu posso prejudicar o preço de venda do produto. Então eu vou voltar aqui no ponto de equilíbrio e já vou explicar o ponto de equilíbrio e essas outras questões aqui. Só um instante, por favor. Então, ponto de equilíbrio, né? Eu tenho que olhar aquele demonstrativo de resultado aqui que eu passei para vocês, né? Que entra aqui despesas fixas, né? Esse valor das despesas fixas dividido pelo percentual da margem de contribuição da empresa. Então, se eu pegar a despesa fixa e dividir pelo valor, ele não vai me dar o resultado que eu quero. Então, sempre é o valor das despesas fixas dividido aqui pelo percentual da margem de contribuição. Vezes 100%, vai ter o volume de vendas que eu preciso, correto? Estabelecer para que minha empresa, digamos assim, comece a praticar o lucro. Então, abaixo disso é prejuízo e acima eu começo a entrar na zona de lucro. Bom, explicando aqui também, né, os produtos manufaturados, eu queria ver que tipo de produto que é, porque quando o produto, como a gente está falando de comércio, o produto ele já vem pronto. Se eu tiver que compor o produto por granel, por outro tipo de coisas, aí eu tenho que ver volume, né, tenho que ver como é que eu vou mensurar isso aqui. Então, recebo lá um container de grão, como é que eu vou mensurar isso aí? É por quilo, né, por quilo, por tonelada, por esse tipo de coisa. Então, o custo ele tem que ser por uma unidade de medida. Infelizmente, temos que calcular isso. O markup é igual. Calculei a unidade de medida de custo, pratico o markup e eu vou chegar no meu preço.
Se eu fizer combo, pessoal, o combo, ele só é, digamos assim, aceitável se a gente sempre fala, um produto sacrifica o outro. Então, se eu tenho um estoque de produto parado, um combo é uma boa estratégia. Eu perco nenhum, mas eu acabo vendendo outro. Então, eu trabalho o giro do meu produto, né, e com isso eu consigo vender o outro. Então, um exemplo, tem um produto aqui que ele custa R$ 30. Na compra desse, você ganha 30% de desconto do outro, que está parado há algum tempo. Então, essa estratégia de combo, dependendo do volume que está parado do estoque, é interessante. Ou algum produto que eu tenha, né, pessoal, que a margem é mínima, mas eu vou vender um outro que tem uma margem melhor. Esse tipo de combo é interessante, né? Por quê, pessoal? Eu sacrifico um, mas a margem do outro acaba compensando. O supermercado faz muito bem isso, sabe lidar, né? Tem aí o data warehouse deles lá, tem o data mine, que eles conseguem identificar o comportamento do consumidor, então eles colocam produtos sugestivos, mas ele vai vender um mais agregado. Vamos lá, aqui Gesiel de Mello, né? Seria re, re, tá. Recarga de cartucho para impressora, né? Eu não entendi a pergunta aqui, vou pular aqui. Aldo, né? O PagSeguro é uma boa ferramenta para a loja virtual? É uma boa ferramenta, uma ferramenta segura, uma ferramenta muito aceitável aí no mundo virtual. Muita gente usa aí o PagSeguro, o Moip, né? Outros, né? Sistemas de pagamentos, o PayPal. Sim, é uma boa ferramenta, sim, pode utilizar. Só verifica a taxa que eles estão cobrando, que é uma taxa barata no mercado, até para a composição do teu preço de venda. Então, verifica quanto que é a comissão deles, para que você consiga trabalhar uma estratégia aí para que o seu produto seja competitivo. A Thaís, né? Essa fórmula vale para calcular preços de serviço também? Thaís, essa fórmula serve para todos os tipos de formação de preço. O que eu falei no começo da palestra, todos os preços de qualquer tipo de produto ou serviço, o que diferencia o custo? Eu tenho que olhar o custo, né? Como é que eu vou montar o custo disso? No caso do comércio, ele já vem pronto para você. No caso de serviço, eu tenho que mensurar, fazer uma ficha técnica. No caso da indústria também, fazer uma ficha técnica dos produtos e assim eu monto o meu custo. Então, assim, o marcador serve para todos. Se você olhar aí dos livros de finanças, a forma do preço de vendas na indústria custo mais ICMS, do serviço é mão de obra, entendeu? Mas a fórmula embaixo é igual para todos. Então eu tenho que vender ou prestar um serviço que vai pagar minhas despesas fixas, variáveis e me dar o lucro que eu quero. Então a fórmula praticamente é para todos. O Gustavo Muriel também colocou aqui preço de vendas de serviço, somente serviço, como calcular. Praticamente você vai ter que achar o custo, porque a fórmula é a mesma. Né? A formação de preço para a compra de mercadoria em dólar. Na verdade, aí também, como eu te falei, né, você vai ter que verificar a cotação do dia. Né? No caso, se eu vou importar o produto de lá para cá, tem todos os desembaraços, né? Aí eu monto o custo total do produto e depois eu aplico o markup do mercado. Então, como eu te falei, o markup é por último. Então, eu trazer um produto da China, mas eu vou trazer via courier. Esse produto vai chegar aqui via correio, aí eu vou pagar 60% de imposto. Depois, quando ele chegar na tua loja, certo? Com todos os custos da operação, aí você pratica o preço de venda do markup nele. Então, pessoal, acho que é isso, né? Agradeço vocês aí pela paciência aí da palestra. Estou à disposição aí através aí da Maria Luísa, se tiver mais alguma outra pergunta. Se vocês tiverem dúvida também, vocês podem agendar a consultoria financeira comigo, né? Eu vou conversar com vocês sobre a dúvida pertinente, analisar a estrutura, ver se o preço está correto ou não. O importante é deixar o recado para vocês, que o Sebrae sempre está à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, conte conosco. Nós não podemos ficar refém do mercado ou, digamos assim, dos nossos concorrentes. Nós temos que buscar alguma outra estratégia. Por isso que a consultoria remota, no caso eu sou consultor remoto do Sebrae, a gente atende marketing, finanças, atende administração, atende jurídico, atende comércio exterior,
tá? Para facilitar, para ajudar vocês a melhorar o sistema de gestão. Tá? Nós estamos num mercado competitivo, a economia instável, nós temos que ter estratégia para poder ser competitivo, ter diferencial de mercado, para poder fazer com que o negócio seja perene e prospere no mercado. Então agradeço aí, boa noite para vocês e agradeço aí pela presença de vocês nessa palestra. Muito obrigado.